Capítulo 9. Ele estava sentado na beirada de uma mesa, a camisa embolada sobre o joelho, os braços erguidos sobre a cabeça, enquanto a forma vaga de uma curandeira corporalnik entrava e saía de foco. Cuidando de um corte sangrento no flanco do Darkling, pensei de início que poderia estar na enfermaria do pequeno palácio, mas o espaço estava escuro e borrado demais para eu saber. Tentei não notar sua aparência, seu cabelo despenteado, o topo sombreado de seu peito nu. Ele parecia tão humano. Só um garoto ferido na batalha ou talvez ao treinar. Não um garoto, lembrei a mim mesma. Um monstro que tinha vivido centenas de anos e tirado centenas de vidas. Sua mandíbula enrijeceu enquanto a corporalnik terminava o trabalho. Depois de a pele ser unida, o Darkling a dispensou com um aceno. Ela pairou ao redor brevemente, depois foi embora, desaparecendo no nada. Tem uma coisa que eu venho me perguntando, disse ele. Nenhum cumprimento, nenhuma introdução. Eu esperei. Na noite em que Baghra contou o que eu pretendia, na noite em que fugiu do pequeno palácio, você hesitou? Sim. Nos dias após a sua partida, chegou a pensar em voltar? Cheguei, admiti. Mas escolheu não voltar. Eu sabia que devia ir embora, devia pelo menos ter ficado calada, mas estava tão cansada e parecia tão fácil estar ali com ele. Não foi só o que Baghra me contou naquela noite. Você mentiu para mim. Você me enganou. Você me atraiu. Seduziu-me, me fez desejar você, me fez questionar meu próprio coração. Eu precisava da sua lealdade, Alina. Precisava que estivesse ligada a mim por mais do que dever ou medo. Seus dedos testaram a carne onde havia existido a ferida. Restava apenas uma vermelhidão suave. Há rumores de que o seu príncipe Landsov foi avistado. Eu me aproximei, tentando manter minha voz casual. Onde? Ele olhou para cima, seus lábios se curvando em um sorriso sutil. Você gosta dele? Isso importa? É mais difícil quando se gosta. Você lamenta mais as suas mortes. Por quantas mortes ele havia lamentado? Será que ele teve amigos? Uma esposa? Será que nunca deixou ninguém se aproximar desse jeito? Diga-me, Alina, disse o Darkling. Ele já a reivindicou? Me reivindicou? Como uma península? Sem rubor, sem olhos desviados? Como você mudou? E quanto ao seu rastreador fiel? Ele dormirá enrolado no pé do seu trono? Ele estava pressionando, tentando me provocar. Em vez de me afastar, eu me aproximei. Você veio a mim usando o rosto de Mali naquela noite em seus aposentos? Fez isso porque sabia que eu o rejeitaria? Os dedos dele se tensionaram na borda da mesa, mas então ele deu de ombros. Era ele que você desejava? Ainda deseja? Não. Uma pupila talentosa, mas uma mentirosa terrível. Por que sente tanto desprezo por Otkazatsia? Não é desprezo, é entendimento. Eles não são todos idiotas e fracotes. Eles são previsíveis, disse ele. As pessoas a amariam por um tempo, mas o que elas pensariam quando o rei delas envelhecesse e morresse, enquanto sua esposa bruxa permanece jovem? Quando todos aqueles que lembram do seu sacrifício se tornarem pó sob a terra, quanto tempo acha que levará para os filhos e netos deles se virarem contra você? Aquelas palavras me arrepiaram. Ainda não conseguia pensar sobre a vida longa que tinha pela frente, o abismo voraz da eternidade. Nunca considerou isso, não é mesmo? Disse o Darkling. Você vive em um único momento. Eu vivo em milhares. Não somos todas as coisas? Numa piscada, sua mão serpenteou e agarrou o meu pulso. A sala entrou em foco repentinamente. Ele me puxou para perto, me firmando entre os joelhos. Sua outra mão pressionou a base das minhas costas, seus dedos fortes se abrindo pela curva da minha coluna. Seu destino era ser o meu equilíbrio, Alina. Você é a única pessoa no mundo que pode governar comigo, que pode manter meu poder sob controle. E quem será o meu equilíbrio? As palavras saíram antes que pudesse pensar melhor sobre elas, dando voz a um pensamento que me assombrava mais do que a possibilidade de o pássaro de fogo não existir.
E se eu não for melhor do que você? E se em vez de pará-lo, eu for apenas outra avalanche? Ele me estudou por um longo momento. Ele sempre havia me visto dessa maneira, como se fôssemos uma equação sem resposta. Eu quero que saiba o meu nome, disse ele. O nome que me foi dado, não o título que criei para mim mesmo. Quer conhecê-lo, Alina? Eu podia sentir o peso do anel de Nikolai na minha palma no zodíaco. Eu não precisava ficar aqui nos braços do Darkling. Podia desaparecer de sua pegada, deslizar para a consciência e segurança de uma sala de pedra escondida no topo de uma montanha. Mas eu não queria ir. Apesar de tudo, eu queria essa confiança sussurrada. Sim, arfei. Depois de um longo momento, ele falou: Alexander. Deixei escapar uma risadinha. Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso forçado nos lábios. O que foi? É que é tão comum, um nome tão comum, tido por reis e camponeses na mesma proporção. Eu tinha conhecido 2 Alexander, só em Keranzi, 3 no primeiro exército, um deles tinha morrido na dobra. O sorriso dele aumentou e ele inclinou a cabeça para o lado. Vê-lo desse jeito era quase doloroso. Você irá pronunciá-lo? Ele perguntou. Eu hesitei, sentindo o perigo me cercar. Alexander, eu sussurrei. Seu sorriso desapareceu e seus olhos cinza pareceram piscar. Novamente, disse ele. Alexander. Ele chegou mais perto. Eu senti sua respiração no meu pescoço, então ele pressionou a boca contra minha pele, logo acima do colar, quase um suspiro. Não, disse eu. Eu recuei, mas ele me segurou mais firme. Sua mão foi para a minha nuca, dedos longos se enroscando em meu cabelo, tombando minha cabeça para trás. Eu fechei os olhos. Permita-me, ele murmurou perto da minha garganta. Ele enganchou o tornozelo na minha perna, me trazendo para mais perto. Eu senti o calor de sua língua, a flexão de músculos rígidos sob a pele nua enquanto ele guiava minhas mãos em torno de sua cintura. Não é real, disse ele. Permita-me. Senti aquela onda de fome, a batida constante e saudosa do desejo que nenhum de nós queria, mas que nos prendia mesmo assim. Estávamos sozinhos no mundo, éramos únicos, estávamos unidos e sempre estaríamos. E isso não importava. Eu não podia perdoar o que ele havia feito e não me esqueceria do que ele era, um assassino, um monstro, um homem que havia torturado meus amigos e massacrado as pessoas que tentei proteger. Eu me afastei dele. É real o suficiente. Os olhos dele se estreitaram. Estou ficando cansado desse jogo, Alina. Eu fiquei surpresa com a raiva que ganhou vida em mim. Cansado? Você brincou comigo a cada oportunidade. Não está cansado do jogo. Só lamenta que eu não possa ser manipulada tão facilmente. Alina esperta, disse ele. A pupila talentosa. Estou feliz por ter vindo essa noite. Quero dividir as novidades. Ele vestiu com violência a camisa ensanguentada. Entrarei na dobra. Vá em frente, disse eu. Os Volcaras merecem outro pedaço seu. Eles não irão tê-lo. Está torcendo para que o apetite deles tenha mudado? Ou isso é só mais uma loucura? Não sou louco? Pergunte a David os segredos que ele deixou no palácio para eu descobrir. Eu congelei. Outro que é esperto, disse o Darkling. Eu irei recuperá-lo também, quando tudo isso terminar. Uma mente tão capaz? Você está blefando, disse eu. O Darkling sorriu, mas dessa vez a curva em seus lábios era fria. Ele empurrou a mesa e caminhou na minha direção. Eu entrarei na dobra, Alina, e mostrarei a Ravka Oeste o que posso fazer, mesmo sem a Conjuradora do Sol. E quando eu tiver esmagado o único aliado de Lentsov, caçarei-a como um animal. Você não encontrará santuário, não terá paz. Ele pairou sobre mim, seus olhos cinza brilhando. Volte correndo para o seu Otkatsasia, ele disparou. Abrace-o bem apertado. As regras desse jogo estão prestes a mudar.
O Darkling ergueu sua mão, e o corte me atravessou. Eu me estilhacei e fui soprada de volta para o meu corpo em uma sacudida gelada. Agarrei-me ao tronco, o coração ribombando no peito, ainda sentindo o pedaço de sombra passando por ele. Mas eu estava inteira e sem marcas. Cambaleei para fora da cama, tentando encontrar a lanterna. Então desisti e tateei ao redor até encontrar meu casaco e as botas. Tamara estava de guarda do lado de fora do quarto. Onde David está alojado? Perguntei. Logo no final do corredor com Edric e Rachel. Mali e Tolia estão dormindo? Ela sentiu. Acorde-os. Ela correu para os aposentos dos guardas e Mali e Tolia apareceram do lado de fora. Conosco, segundos depois, acordados instantaneamente do jeito dos soldados, e já caçando suas botas. Mali trazia sua pistola. Você não precisará dela, falei. Pelo menos acho que não. Pensei em mandar alguém trazer Nikolai, mas primeiro queria saber com o que estávamos lidando. Nós descemos pelo corredor e quando chegamos ao aposento de David, Tamar bateu na porta antes de empurrá-la. Aparentemente, Edric e Rachel tinham sido expulsos durante a noite. Uma Jenny muito sonolenta e David piscaram para nós debaixo das cobertas em uma cama estreita. Eu apontei para David. Vista-se, falei. Você tem 2 minutos. O que está? Jenny começou. Faça logo. Nós saímos do quarto para esperar. Mari deu uma pequena tossida. Não posso dizer que estou surpreso. Tamar resfolegou. Depois daquele discurso breve na sala de guerra, eu até pensei em pular em cima dele. Momentos depois, a porta se abriu e um David descalço e despenteado nos conduziu para dentro. Jane estava sentada de pernas cruzadas na cama, seus cachos ruivos espalhados para todos os lados. O que foi? Perguntou David. Qual o problema? Recebi informações de que o Darkling pretende usar a dobra contra Ravka Oeste. Nikolai já... Tamar começou. Eu levantei a mão. Preciso saber se isso é possível. David balançou sua cabeça. Ele não pode sem você. Ele precisa entrar no não-mar para expandi-lo. Ele disse que pode. Disse que você deixou segredos no pequeno palácio. Espere um minuto, disse Jenya. De onde estão vindo essas informações? Fontes, falei secamente. David, o que ele quis dizer com isso? Eu não queria acreditar que David nos trairia, pelo menos de maneira deliberada. David franziu o senho. Quando fugimos de Usalta, deixei meus cadernos de trabalho antigos para trás, mas eles não são nem um pouco perigosos. O que havia neles? Perguntou Tamar. Todo tipo de coisas, disse ele, seus dedos ágeis dobrando e desdobrando o tecido de suas calças. Os projetos dos pratos espelhados, uma lente para filtrar diferentes ondas do espectro, nada que ele pudesse usar para entrar na dobra, mas... Ele empalideceu levemente. O que mais? Era apenas uma ideia. O que mais? Havia um plano para um esquife de vidro que Nikolai e eu estávamos bolando. Eu franzi a testa e olhei para Mali, depois para os outros. Todos eles pareciam tão intrigados quanto eu. Por que ele iria querer um esquife de vidro? A estrutura é feita para conter lumia. Eu fiz um gesto impaciente. O que é lumia? Uma variação de fogo líquido. Pelos santos. Ah, David, você não fez isso. Fogo líquido era uma das criações de Morozova. Ele era pegajoso, inflamável e criava uma chama quase impossível de se apagar. Era tão perigoso que Morozova destruiu a fórmula apenas algumas horas depois de criá-la. Não, David ergueu as mãos na defensiva. Não. Esse era melhor, mais seguro. A reação cria apenas luz, não calor. Pensei no projeto quando tentávamos encontrar maneiras de aprimorar as bombas de luz para combater os Nitchevoia. Ele não tinha utilidade, mas gostei da ideia, então aguardei para depois. Ele encolheu os ombros, indefeso. Ele queima sem calor? É só uma fonte artificial de luz do sol, suficiente para manter os Volcras à distância. Sim, mas é inútil para o Darkling. Ele tem uma vida útil limitada e você precisa de luz do sol para ativá-lo. Quanto? Muito pouco. Esse era o ponto.
Era só outra forma de ampliar o seu poder, como os pratos. Mas não existe nenhuma luz na dobra, então... Eu ergui as mãos e sombras se espalharam pelas grades, pelas paredes. Jenny gritou, e David se encolheu contra a cama. Tolha e Tamar pegaram suas armas. Eu baixei os braços e as sombras voltaram às suas formas originais. Todos se viraram para mim boquiaberto. Você tem o poder dele? Sussurrou Jenny. Não, só um pedaço dele. Mali achava que eu o havia arrancado do Darkling. Talvez o Darkling também tivesse pegado algo de mim. Foi assim que fez as sombras pularem quando estávamos na caldeira, disse Tolha. Eu assenti. Tamara apontou um dedo para Mali. Você mentiu para nós. Eu mantive o segredo dela, disse Mali. Vocês teriam feito o mesmo. Ela cruzou os braços. Tolha pousou a mão enorme no ombro dela. Todos pareciam aborrecidos, mas não tão assustados quanto poderiam ter ficado. Vocês entendem o que isso significa, disse eu. Se o Darkling tiver um resquício que seja do meu poder, ele seria suficiente para afastar os Volcras? Perguntou Jenny. Não, disse eu. Acho que não. Eu precisei de um amplificador antes de ser capaz de comandar luz suficiente para entrar em segurança na dobra. É claro, não há garantias de que o Darkling não tenha pegado mais do meu poder quando nos enfrentamos na capela. E ainda assim, se ele realmente fosse capaz de dominar a luz, ele teria agido antes disso. Não importa, disse David se sentindo miserável. Ele só precisa de luz do sol suficiente para ativar a Lumia, uma vez que entre na dobra. Luz suficiente para a proteção, disse Mali. Um esquife bem armado de grixas e soldados. Tamar balançou a cabeça. Isso parece arriscado até mesmo para o Darkling. Mas Tolha respondeu a ela com meus próprios pensamentos. Você está esquecendo dos Nchevoia. Soldados de sombras lutando contra Volcras? Disse Jenny aterrorizada. Pelos santos, disse Tamar. Para quem você torce? O problema sempre foi a contenção, disse David. Lumia consome tudo. A única coisa que funcionava era vidro, mas ele apresenta seus próprios problemas de engenharia. Nicolai e eu nunca resolvemos isso, era apenas diversão. Se o Darkling já tivesse solucionado aqueles problemas, ele poderia usá-lo. Você não encontrará santuário, não terá paz.